Crise no relacionamento. O que está realmente acontecendo e o que fazer agora? Existe um momento no relacionamento em que tudo ainda está de pé, mas já não está mais vivo. Vocês ainda estão juntos, ainda conversam, ainda dividem a mesma casa, mas alguma coisa mudou. O clima ficou estranho, o olhar ficou vazio, a conexão ficou fraca. E a pior parte? Ninguém fala disso. Não tem uma briga definitiva, não tem um fim claro, só um desgaste silencioso que vai consumindo tudo. Crise não começa no grito, ela começa no silêncio, naquilo que você engole, naquilo que você evita, naquilo que você finge que não viu. Pequenas coisas que vão se acumulando até que um dia vocês estão juntos, mas emocionalmente longe. O primeiro sinal: vocês param de se escolher. No começo existia intenção. Ele te procurava, você se arrumava, vocês se queriam. Hoje, vocês convivem e existe uma diferença enorme entre estar junto e se escolher. Relacionamento não morre quando acaba o amor, morre quando acaba a escolha. Segundo sinal: a comunicação virou defesa. Vocês não conversam mais, vocês reagem. Qualquer tentativa vira discussão, qualquer fala vira ataque. E aí vocês param de falar, param de explicar, param de tentar. E quando a comunicação morre, a conexão vai junto. Terceiro sinal: vocês viraram rotina. Tudo funciona, mas nada emociona. Vocês fazem o básico, mas não vivem mais. Não tem surpresa, não tem leveza, não tem desejo, só funcionamento. E ninguém sente tesão em funcionamento. Quarto sinal: um está se esforçando mais que o outro. Você tenta, ele responde, ou o contrário, mas não existe reciprocidade, e isso desgasta, porque relacionamento não sobrevive de esforço unilateral. Quinto sinal: você começa a se perder. Você muda seu comportamento, evita conflito, aceita mais, se adapta, achando que isso vai salvar, mas o efeito é outro. Você se diminui. E quando você se diminui, o respeito diminui junto. Agora entenda isso. Crise não é o problema. Crise é o sintoma. O problema é o que vocês deixaram de fazer. Se escolher se respeitar, se desejar se comunicar. O erro que piora tudo: tentar salvar o relacionamento se perdendo. Você tenta agradar mais, se esforça mais, corre mais atrás. E isso não resolve, porque não é quantidade de esforço, é qualidade de posicionamento. Você não salva a relação sozinha. Isso precisa ficar claro. Relacionamento é construção a dois. Se só um está tentando, não é relacionamento, é insistência. O que realmente muda uma crise não é conversa longa, não é promessa, não é drama, é atitude. 1. Voltar a se posicionar. Você não aceita qualquer coisa, sem briga, mas com firmeza. 2. Parar de correr atrás. Quem quer, demonstra. Se você faz tudo, o outro não precisa fazer nada. 3. Voltar a ter vida. Você não gira em torno da relação. Você tem identidade. Isso muda a dinâmica. 4. Observar mais, falar menos. O comportamento mostra tudo. Sem pressão, sem cobrança, só clareza. Mas aqui vem a parte difícil. Nem toda crise se resolve. E isso precisa ser dito. Algumas relações já perderam o respeito, já perderam o desejo, já perderam a vontade, e insistir nisso só te desgasta. Você quer salvar o relacionamento ou quer salvar você? Porque às vezes não dá para salvar os dois. Crise não é o fim, mas também não é algo que se ignora. Ela é um aviso. Ou vocês ajustam ou se afastam. Mas ficar no meio é o pior lugar, porque você não está feliz e também não vai embora. Pare de lutar por um relacionamento onde você está se perdendo. Isso parece forte. E é. Mas existe uma diferença que muda tudo. Lutar pelo relacionamento é saudável. Se perder dentro dele, é destrutivo. Quando você começa a abrir mão de quem você é, dos seus limites, do seu valor, não é mais amor. É medo. Medo de perder.
medo de ficar sozinha, medo de não ser suficiente. E esse medo te coloca em um lugar perigoso. Você passa a negociar aquilo que nunca deveria ser negociado. Você aceita menos atenção, aceita menos presença, aceita menos respeito e tenta se convencer de que está tudo bem, mas não está, porque toda vez que você aceita migalha, você ensina como quer ser tratada, e isso cria um padrão onde você dá muito e recebe pouco, onde você se esforça e o outro se acomoda, onde você insiste e o outro decide. E aos poucos, sem perceber, você vai desaparecendo dentro da própria relação. Agora presta atenção nisso. Relacionamento não é lugar de prova constante. Você não precisa provar que merece amor. Você não precisa provar que merece atenção. Você não precisa provar que merece respeito. Isso deveria ser o mínimo. Mas quando você começa a lutar demais para manter alguém, você perde algo muito mais importante. Você perde você. E uma mulher que se perde o poder, porque o poder não está em controlar o outro, está em não se abandonar. Por isso, o primeiro passo não é fazer ele mudar, é você parar de se diminuir. Se torne alguém que se posiciona. E se posicionar não é brigar, não é gritar, não é fazer escândalo, é ter clareza. Clareza do que você aceita e do que você não aceita mais. É conseguir dizer, isso não está bom para mim. E sustentar isso. Sem medo, sem recuar, porque posicionamento sem atitude não vale nada. Agora, se valorizar. Isso não é postar foto bonita, não é parecer confiante, é comportamento. É parar de correr atrás de quem não corre por você. É parar de justificar quem te desrespeita. É parar de se adaptar para caber na vida de alguém que não te escolhe. Valor não é o que você fala, é o que você demonstra. E quando você demonstra que aceita pouco, o outro entende que pouco é suficiente. Agora, não aceitar migalha. Isso aqui é decisivo. Migalha não é só falta de mensagem, é falta de presença, falta de esforço, falta de prioridade. E quando você aceita isso, você está dizendo, isso aqui está bom para mim, mesmo que não esteja. E o outro acredita. Porque ninguém muda um comportamento que funciona. Então para de aceitar o mínimo, esperando o máximo. Agora entende isso com profundidade. Quando você muda, tudo muda, porque você muda a dinâmica, muda o padrão, muda o jogo. E aí duas coisas podem acontecer. Ou a relação sobe de nível, ou ela termina. E muita gente tem medo disso. Tem medo de perder, tem medo de acabar, tem medo de ficar sozinha. Mas deixa eu te falar uma verdade que talvez ninguém tenha te dito assim. Pior do que ficar sozinha é estar em um relacionamento onde você não é escolhida. Pior do que terminar é permanecer sendo ignorada. Pior do que perder alguém é se perder tentando manter. Então, se a relação sobe de nível, ótimo. Significa que o outro percebeu sua mudança, percebeu seu valor, percebeu que precisa se ajustar. Agora, se termina, também é resposta. É a confirmação de que aquela relação só existia enquanto você se diminuía. E isso não é amor, isso é conveniência. E você não nasceu para ser conveniente. Você nasceu para ser escolhida, mas escolhida de verdade, com presença, com desejo, com respeito. Então, para de lutar por alguém que não luta por você. Para de tentar convencer alguém a te amar melhor. Para de esperar que ele mude, enquanto você continua aceitando o mesmo. A mudança começa em você. Não para agradar, não para conquistar, mas para se respeitar. E quando você se respeita, algo acontece. Você começa a enxergar melhor, começa a perceber sinais, começa a entender comportamentos e, principalmente, você começa a decidir. E decisão é poder, porque no fim, não é sobre ele te escolher, é sobre você escolher ficar ou não. E quando você chega nesse nível, você não implora, você não corre atrás, você não se diminui, você observa e escolhe. E isso muda tudo, porque uma mulher que se escolhe primeiro nunca aceita ser a última opção de ninguém. Então guarda isso.
Você não precisa salvar um relacionamento se isso custa a sua identidade. Você não precisa manter alguém se isso exige que você se apague. Você não precisa insistir onde não existe reciprocidade. Se torne alguém que se posiciona, se valoriza, não aceita migalha. E a partir disso, deixe a vida responder. Porque quando você muda de verdade, ou a relação evolui, ou ela se encerra. E qualquer uma das duas coisas te leva para um lugar melhor do que esse, onde você está presente, mas já não é mais escolhida.